para vocês na última aula, que foi o segundo vídeo, eu acabei colocando a correção dos exercícios do caderno de atividades. Então, eu estou vendo agora nesse terceiro vídeo, né, vídeo da terceira aula, tá? Então, o exercício 8, que está na página 21, ele trata assim: identifique quais deles são semelhantes e explique o porquê dessa semelhança. Por que é a letra C e a letra D? Primeiro, A. Todos os ângulos ali, um tem 40 graus, o outro tem 140 graus. Não tem nenhum com essas medidas. Então, letra B. Um dos ângulos mede 30 graus e o outro 150. Também não tem semelhança entre eles, entre nenhum. O que vai ter semelhança é o C e o D, por quê? Porque os ângulos são de 50 graus e 130 graus, tá? E os lados também são proporcionais, tá? Depois, letra B. Determine a razão de semelhança entre as medidas dos lados dos polígonos indicados, ou seja, a gente tem que fazer a razão de semelhança entre, a gente pode pegar qualquer um, pode ser 6,75 está para 4,5, e aí simplifica, ou pode ser 4,5 está para 3, simplifica, vai dar para simplificar, tá? Porque 4,5 dá para dividir. Próximo exercício, página 22. Já tinha montado com vocês na sala de aula, tá? Só para vocês conferirem o resultado. A gente chamou o lado AE de X, o lado ED de Y e o lado CD de Z, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Skype. Depois, letra B. Esse a gente já tinha colocado os resultados porque era muito fácil, lembram-se? Eu falei que não precisava nem fazer conta, tá? E por último, a letra C. Tá? Ficou em dúvida em algum? Entre em contato comigo. Ok? Então, o que vem a ser a homotetia? A homotetia é uma maneira de ampliar ou reduzir figuras por meio de uma transformação geométrica. A transformação por homotetia mantém um ponto fixo, chamado de centro da homotetia, e multiplica a medida de qualquer segmento de reta que passe por esse ponto. Então, como que a gente vai fazer uma ampliação ou uma redução? Através da homotetia. Primeira coisa, eu desenhei 3 segmentos de reta, e esses 3 segmentos de reta, que são as linhas do horizonte, elas estão sobre um ponto fixo, tá? Já que ela está em um ponto fixo, para desenhar totalmente o triângulo, a medida de um ponto ao outro tem que ser a mesma. Eu não posso mudar a medida, tá? Então, se eu tenho um valor aqui, eu posso desenhar quantos forem. Todas as medidas vão ser iguais. Em todos os segmentos, sim. Então, por exemplo, se eu começar aqui com 4 centímetros, eu tenho que colocar 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui, tá? Depois, para fazer a outra figura, mesma coisa. 4 centímetros,
4 centímetros, 4 centímetros, tá? Geralmente, esse daqui eu fiz no aplicativo, mas quando a gente não tem o aplicativo, a gente faz com o compasso, porque aí o compasso, as medidas vão ficar idênticas, tá? Depois, se vocês quiserem, eu construo com vocês com o compasso, ou então dá uma olhadinha no livro, que no livro tem uma construção, tá? Bom, que depois disso, tem alguns exercícios na página 42, 43 e 44, que fala exatamente sobre o que a gente está aprendendo, que é a semelhança de polígonos, tá? De polígonos e triângulos. O único que não vai precisar fazer é a letra B do exercício 4, porque é exatamente sobre a homotetia. Então, não precisa fazer, tá? Que é no material de apoio, então não precisa fazer, tá? Bom. Vamos relembrar um pouquinho dos casos de semelhança de triângulos. O ano passado a gente estudou alguns casos quando um triângulo vai ser semelhante ao outro, que eram casos importantes. O primeiro caso de semelhança entre dois triângulos é quando nós temos basicamente, se eu tiver já dois ângulos com a mesma medida, é óbvio que o terceiro ângulo também vai ser igual. Então, aqui, ó, a gente tem ângulo de 90, ângulo de 90, ângulo de 30,96 graus, ângulo de 30,96 graus. Então, é óbvio que este ângulo B vai ter a mesma medida que o ângulo. Esse caso, a gente, como são três ângulos iguais, a gente chama ele de AA. Por quê? Porque ele tem os ângulos iguais, tá? Segundo caso de semelhança é quando todos os lados são proporcionais. Então, se os lados são proporcionais, não tem nem necessidade de verificar se os ângulos são, porque vai ser, não tem jeito, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo que só de olhar já dá para a gente perceber que todos os lados são proporcionais. Então, se eu tivesse que montar a razão aqui, ó, de proporcionalidade, 5 dá para 10. Significa o quê? Dá para simplificar por 5. Então, a razão de semelhança entre esses dois aqui vai ser de 1 para 2, ou seja, cada 1 centímetro deste equivalem a 10 centímetros desse daqui. Ou seja, é o dobro. 5, 10. Dobro de 3, 6. Dobro de 5,83, 11,66. Tá? Como que a gente chama quando acontece isso? É o caso LLL, que todos os lados são proporcionais, tá? Terceiro caso é quando você tem dois lados proporcionais e esses dois lados proporcionais estão ligados por um ângulo congruente. Então, aqui, ó, 5 dobrou, 3 dobrou, são proporcionais. E entre estes lados proporcionais tem um ângulo. Esse ângulo aqui, ó, é igual a este. Então, portanto, eu tenho lado, ângulo, lado. Então, é o caso LAL, onde a gente tem dois lados proporcionais e entre esses dois lados proporcionais tem um ângulo congruente. Aqui eu coloquei esse triângulo para vocês não esquecerem
das denominações dos lados do triângulo. Toda vez que vocês ouvirem falar em cateto, o cateto são esses dois segmentos de reta que formam o ângulo de 90 graus, tá? Esse cateto aqui, a gente chama ele de base também, tá? E esse outro cateto aqui, a gente chama de altura, tá? E essa parece uma diagonal aqui, esse segmento, ele é chamado de, no triângulo, ele é chamado de hipotenusa, tá? Sempre no triângulo retângulo, a hipotenusa vai ter a maior medida, tá? Diferente desse outro tipo de triângulo, em que a gente tem a base e a altura, ela tá aqui. Ué, mas por que a altura é essa linha aqui pontilhada? Porque a altura, e não pode ser isso daqui, não pode ser esse lado, a altura, nem esse daqui? Não, nunca. Por quê? Porque a altura, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, se aquele lado não formar um ângulo de 90 graus com a base, ele não é altura, tá? Ele é um lado qualquer, tá bom? É chamado de cateto também, tá, gente? Isso daqui pode ser chamado de cateto também, não tem problema nenhum, tá? Bom, e como é que eu resolvo? Quando eu já conheço as regras das semelhanças de triângulos, mas eu tenho uma medida desconhecida. O que eu faço para descobrir essa medida? A gente sempre vai utilizar a regra de 3, tá? Então, como que a gente vai montar? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a nossa razão de semelhança, porque está faltando um valor aqui. Então, não tem como eu pegar esses dois números aqui para que eles possam fazer a razão de semelhança. Não tem como. Eu tenho, para fazer a razão de semelhança, eu tenho que pegar lados em que os dois tenham medida. Então, por isso que nesse triângulo aqui, eu tenho uma medida da base, eu tenho uma medida da base. Então, já que eu tenho as duas medidas da base, são esses dois valores que vão representar a razão de semelhança. Então, como que eu posso montar? Tanto faz. Eu posso colocar que 4 está para 14, ou eu posso colocar também que 14 está para 4. Só que eu tenho que manter essa ordem quando eu for montar a regra de 3. Eu coloquei aqui 4 para 14, ó. Dá para simplificar por 2. Vai dar 2/7. Então, já que esta é a minha razão de semelhança, é ela que eu vou usar. 2 está para 7. Tá vendo que o 4 não é do primeiro triângulo? Então, lá no numerador, eu tenho que colocar essas medidas aqui, ó, do primeiro. No denominador, eu vou colocar essas medidas aqui, ó. Tá certo? Então, ó, 2 tá para 7. Assim como 5 tá para o x. E se eu fizer o contrário, posso também? Pode, mas então aqui, ó, todos esses números vão ficar no numerador. E aí, depois, essas duas ficam no denominador. Eu não posso misturar, por exemplo, colocar essa no numerador e essa também no numerador. Ou são todas essas medidas aqui no numerador, ou todas essas aqui, tá? Eu não posso misturar. Pegar o 5, colocar no numerador e colocar o x também no numerador. Tá bom? Bom, aí resolveu a regrinha de 3, você vai descobrir a medida que vai estar faltando, tá?
Segundo, também um exemplo bem típico, ó. Peguei as medidas deste triângulo em relação a esse daqui, tá? O menor, do maior para o menor. Então, ó, 30 tá para 2. Dá para simplificar? Dá. Vai ficar 15 para 1, tá? Bom, ou só 15, tanto faz, não tem problema. Mas põe o 1 embaixo, porque você vai utilizar na regra de 3, tá? Então, ó, se eu coloquei esta medida no numerador, essa daqui também vai ficar no numerador, tá? Se eu coloquei esta medida no denominador, essa medida também vai ficar no denominador, tá? Então, vai ficar base para base, assim como altura para altura, tá? E aí monta a regrinha de 3. Então, 1 vezes H, 15 vezes 1,8, multiplica, vai dar 27. Como já é 1H, significa que a altura, que essa altura aqui é de 27 metros, tá bom? Bom, mas e um último caso aqui? E agora? O que eu faço? Eu não estou conseguindo enxergar 2 triângulos aqui. Eu acho que só tem um. Geralmente, vocês fazem uma coisa de errado. Vocês fazem esta comparação aqui, ó. Isso aqui. Não pode fazer isso de jeito nenhum. Vocês querem comparar esta medida com esta. E esta medida com essa. Não pode fazer isso. Simplesmente porque, se você fizer isso, você vai estar comparando um triângulo, que é essa parte aqui de cima, com um quadrilátero. Triângulo, outro triângulo. Um quadrado com outro hexágono com outro hexágono, tá? Então, não façam isso nunca, tá? O que é que a gente tem que fazer? É separar. Ó. Aqui dentro, ó, esse daqui, eu vou chamar de triângulo menor, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Esquece essa parte aqui de baixo. Esquece isso daqui. Então, a gente tem um triângulo aqui, ó. 30, Y e o 36, que eu desenhei ele aqui do lado. E agora, para eu fazer isso daqui, essa parte de baixo é um quadrilátero. Não esquece isso. Você vai ter que pegar o todo. Então, na verdade, esse lado aqui, ó, mede 50. Esse outro lado aqui, ó, 36 mais X. Esse lado aqui. E a base, 45. Tá? Agora sim, são 2 triângulos. Como eles são 2 triângulos, ó, aí agora, como é que eu vou saber se ele é semelhante ou não? Primeira coisa que dá pra gente saber, ó, é isso aqui. Esses 2 ângulos, este ângulo e este ângulo, eles têm a mesma medida. Lembram-se quando a gente estudou os ângulos correspondentes, ângulos alternos, ângulos opostos ao vértice? Então, esse ângulo aqui, ó, onde está aqui a setinha, tem a mesma medida que esse ângulo aqui. E este ângulo aqui tem a mesma medida que aqui. Por quê? Porque ele está entre retas paralelas. Então, sempre que o ângulo está entre retas paralelas, ele vai ter a mesma medida. Bom, já sei que são triângulos semelhantes, aí a gente monta a razão.
Por onde que eu começo? Por onde você tem apenas números. Ó, posso começar por aqui? Não, é letra. Então não começa por aqui, fica mais difícil. Aqui é número, mas o correspondente a ele é letra. Então não pode também. Então já sei. Entre os 50 e o 30 são 2 números, é por aqui mesmo, tá? Então eu vou montar do primeiro para o segundo. Poderia montar do segundo para o primeiro, não tem problema não, tá? Só não esquece, se eu comecei do segundo, para montar outra razão, eu também tenho que começar por aqui. Eu não posso misturar, tá? Então, se eu começar por aqui, todos esses números vão ficar no numerador. Se eu começar por aqui, todos estes números vão ficar no numerador, tá? Então, ó, primeira razão. A razão vai ficar de 50 para 30. Vai dar para simplificar? Dá. Vai dar 5/3, tá? Bom, e agora, o que eu faço? Escolhe. Ou você descobre primeiro o x, ou você descobre o y. Eu coloquei para descobrir primeiro o y, tá? Então, ó, lembra que eu comecei por aqui? Então, numerador, numerador, numerador. Denominador, 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 tá? Então, vai ficar 5 está para 3, assim como 45 está para y. Faz a regrinha de 3, descobre o valor do y. E para achar o valor do x? Mesma coisa. Vou usar a mesma razão? Sim, sempre, sempre. Então, aqui vai ficar 5 está para 3, assim como 36 mais x está para o 36. E 6 em cima e o 36 mais x embaixo. Se eu comecei por aqui, lembra que eu falei? Todos esses números ficam no numerador. Todos esses números ficam no denominador. Por quê? Porque eu comecei por aqui. Se eu tivesse começado por aqui, seria o contrário. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E aí, no roteiro de estudos, eu coloco os exercícios que vocês vão fazer também. Tá bom? Até mais.